Sejam bem-vindos, queridos amigos, queridas amigas. No vídeo de hoje da série Vida Espírita, nós vamos seguir refletindo sobre o Espiritismo e vamos responder a pergunta: afinal de contas, o que é o Espiritismo? Porque nos últimos 3 encontros que nós tivemos aqui na série Vida Espírita, nós abordamos um pouquinho do aspecto filosófico, do aspecto religioso, do aspecto científico do Espiritismo, mostrando que o Espiritismo não é nem uma ciência terrena, uma ciência acadêmica, não é também uma filosofia humana e tampouco uma religião tal qual nós conhecemos. Mas ele tem esses aspectos em si. Bem, resta então responder à pergunta: o que, afinal de contas, é o Espiritismo? Para a gente chegar a uma definição um pouco mais clara sobre o que é a doutrina e talvez mais correta sobre o que é o Espiritismo, eu vou já enunciar agora, no começo do nosso vídeo, o que é o Espiritismo. Eu já acabei de dizer sem querer. O Espiritismo deve ser melhor compreendido. Para ser melhor compreendido, deve ser entendido como uma doutrina, né? Não uma ciência, nem uma filosofia e nem mesmo uma religião terrena. Mas o Espiritismo é melhor compreendido como sendo uma doutrina codificada por Allan Kardec e que propõe uma visão mais ampla da existência humana. Então, vamos pensar um pouquinho sobre o que é uma doutrina para a gente ver se a gente encontra essas características de uma doutrina no Espiritismo. Uma doutrina é um conjunto de ideias, um conjunto de princípios, um conjunto de ensinamentos, mas não apenas um conjunto, né? Nem de ideias, nem de princípios, nem de ensinamentos. Tem que ter esses princípios, ensinamentos e ideias de uma forma sistematicamente organizada, que consiga orientar esses ensinamentos. Então, uma doutrina é uma estrutura teórica que busca explicar para a gente algum aspecto fundamental da existência, da experiência humana. E aí sim, como a gente vê no Espiritismo, uma doutrina pode ter uma base racional, uma base religiosa, uma base empírica e assim por diante, né? As bases da doutrina espírita são a ciência, a filosofia e a religião. Então veja só, vamos analisar um pouquinho. A doutrina espírita tem isso que se chama de sistematicidade. Ela tem um sistema? Ela tem. Um sistema, né, que organiza as ideias de forma lógica e coerente? Claro que tem. Se a gente lê o Livro dos Espíritos, a primeira publicação do Espiritismo, perdão, a gente percebe que as ideias, os conceitos, os princípios estão sistematicamente organizados de forma lógica, extremamente coerente. Sabemos que as outras 4 obras básicas, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, cada uma delas decorre, respectivamente, de uma das 4 partes de O Livro dos Espíritos. Então a gente tem uma ideia de continuidade ali muito forte. Então tem sistematicidade? Tem sistematicidade. Uma doutrina deve ter um aspecto de universalidade, né? Ela deve explicar os fenômenos amplos que são aplicáveis à condição humana. A doutrina espírita faz isso? Faz. Que fenômenos ela procura explicar? Os fenômenos do plano espiritual, os fenômenos do espírito, os fenômenos espirituais presentes aqui no mundo corpóreo. Uma doutrina deve ter uma normatividade, regras, né? Tem regra na doutrina espírita? Tem um código de regras, um código de diretrizes, melhor dizendo, até, que o espírita é orientado a seguir. O código moral de Jesus. Então tem normatividade. Uma doutrina precisa ser crítica, convidar o indivíduo à reflexão. A doutrina espírita faz isso? Claro que faz. Incentiva o questionamento humano à medida em que ela nos diz que existe um Deus, suprema bondade e justiça, que somos espíritos imortais, que progredimos através das reencarnações, que temos como objetivo o nosso progresso e nossa felicidade. Ela põe uma visão crítica sobre como vivemos a nossa vida e nos convida à reflexão sobre como queremos viver a vida terrena, né? Então, o Espiritismo é uma doutrina.
com todos os aspectos de uma doutrina. Uma doutrina espiritualista? Sim, que busca compreender o ser humano, o espírito, né? A vida, a morte, enfim, a nossa condição aqui no planeta Terra. Então, nós temos no Espiritismo uma doutrina. Doutrina que Allan Kardec organizou, que ele estruturou e que traz para a gente esse tríplice aspecto que a gente citou nos últimos 3 vídeos, né? O aspecto científico, por estudar fenômenos mediúnicos e espirituais através da observação. O aspecto filosófico, que reflete sobre a origem, o destino, o propósito do espírito. O aspecto religioso, quando promove valores morais e espirituais, nos encaminhando assim a uma melhor relação com Deus e com o próximo, né? Então, uma doutrina que usa ali um método racional, que tem a sua própria autonomia epistemológica, o Espiritismo possui seus próprios fundamentos, princípios, métodos, né? Distintos das outras ciências, religiões, filosofias, que tem a sua finalidade educativa e transformadora. Então, tá aí, né? A doutrina espírita desenhada para a gente naquilo que ela é, uma doutrina. Vamos retomar um pouquinho dos vídeos anteriores agora, para a gente aprofundar as questões dos aspectos. No aspecto filosófico, como que a doutrina espírita nos apresenta a vida? Lógico, em termos gerais, né? Porque a gente precisaria depois nos debruçarmos e estudarmos tudo isso a fundo. Aspecto filosófico, o que o Espiritismo propõe como aspecto filosófico? Deus, como inteligência suprema e causa de todas as coisas, propõe a natureza do espírito como incorpórea, imaterial e como o espírito mantendo a sua individualidade após a morte do corpo. Diz que o ser humano é um espírito encarnado e, portanto, nós somos imortais, né, fora do corpo, e que estamos em processo evolutivo. Diz que nós temos responsabilidade e liberdade diante de nossos atos, mas que nossas escolhas influenciam no nosso destino, no nosso progresso espiritual. O meio para conseguir esse progresso é a reencarnação, principalmente a reencarnação. Cada existência é uma etapa da jornada do espírito. Temos, para nossa avaliação do nosso livre-arbítrio, o bem e o mal. O ensinamento moral espírita é baseado no progresso da consciência e na prática da caridade. E, por fim, a lei de causa e efeito. Por fim, não, temos outros princípios filosóficos importantes, né? Mas acho que os mais importantes seriam esses. Lei de causa e efeito. Nossas ações têm consequências dentro de uma visão que engloba a justiça universal, a justiça de Deus. Aspecto científico da doutrina. Observação dos fenômenos mediúnicos. Kardec observava fenômenos para criar a doutrina espírita, né? Para criar as leis, para organizar o aspecto filosófico e assim por diante. Através dessa observação de fenômenos é que ele pôde fazer classificação dos espíritos, através de categorias, é que ele pôde elaborar métodos de análise das comunicações que chegavam atribuídas a espíritos e assim por diante. Então, o aspecto científico do espiritismo valoriza, sim, a observação dos fenômenos, a experiência, a replicabilidade dos fenômenos, né? Ainda que o nosso paradigma científico seja um pouquinho diferente do paradigma tradicional. Mas está ali presente o aspecto da observação, né? Da replicabilidade do fenômeno, é, da derivação de leis daquele fenômeno e tudo mais. No aspecto religioso, como a gente já abordou, o Espiritismo tem a sua função, né, de nos ligarmos a Deus, portanto, tem Deus como um dos seus principais pilares religiosos, resgata o cristianismo mais puro, o cristianismo através do código moral de Jesus, nos incentiva ao cultivo da caridade, à prática da espiritualidade, a reforma íntima, né, o autoconhecimento, a valorização de si mesmo, a valorização da prece como um recurso poderoso, né, de uma que também está contido em outras religiões. A diferença é que o espiritismo não tem rituais e foca no aperfeiçoamento, cultos, né, rituais, e foca no aperfeiçoamento ético
e na ligação direta do indivíduo com o Criador. Então, meus amigos, está definido. O Espiritismo é uma doutrina de proposta ampla, abrangente, unindo razão, fé, filosofia, ciência, por que não religião, apesar desse seu aspecto menos enaltecido por Kardec, né? Tudo isso através da investigação de fenômenos espirituais e uma vivência espiritual conectada à ética cristã. A nossa diferença? Não estamos fechados em um sistema dogmático, mas procuramos promover uma visão dinâmica sobre a vida, e sempre fundamentada no aspecto racional e moral do ser humano em relação a em relação à criação como um todo, né? A criação de Deus como um todo. Então, meus amigos, que nós possamos, com a mente aberta a esse aspecto, né, a essa essência da doutrina, que é ser uma doutrina, né? O Espiritismo essencialmente é uma doutrina. Uma doutrina deve ser conhecida, deve ser estudada, deve ser sedimentada na mente, no coração e, acima de tudo, deve ser praticada. Depois que a gente é, abre as nossas mentes, os nossos corações e começa a esposar a doutrina espírita, certamente nós mudamos como indivíduos, nos transformando em pessoas melhores, mostrando a outras pessoas através do exemplo que é possível se reformar, que é possível ter felicidade aqui na vida terrena e é possível viver tudo isso no desenvolvimento da espiritualidade. Então, meus queridos amigos, agradeço mais uma vez pela atenção. Espero que tenha sido útil a nossa reflexão de hoje e deixamos o convite, né? Para a gente continuar aqui na série Vida Espírita e para continuarmos a estudar o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa que Allan Kardec nos deixou, certamente com a permissão do Cristo e de Deus Pai. Um abraço fraterno a todos, nos vemos em breve.